Posso falar bom sábado, né? Estamos iniciando este momento e que bom novamente na presença do Senhor. Que bom que você veio mais um dia. Se você está vindo pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. É um prazer a gente estar aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Eu creio que a gente tem sido abençoado durante esses dias. E eu posso falar isso por mim também, porque até os momentos onde eu estou estudando, revisando o sermão, isso tem sido uma bênção para mim. Ao longo da semana, a gente viu pelo menos 3 personagens que diante da cruz fazem as suas escolhas e, na verdade, as escolhas foram as escolhas erradas. Mas até nesses momentos a gente tem algo a aprender. Nós falamos sobre Judas, nós falamos sobre Caifás, nós falamos sobre Pilatos. Mas ontem nós falamos sobre um personagem muito importante dentro da história da salvação, mas nós vimos como a Bíblia a apresenta e, guardada as suas devidas proporções, qual é o seu real papel. Nós falamos ontem de Maria, a mãe do Salvador. Portanto, nós vimos que ela tem um papel fundamental por ser escolhida para ser a mãe de Jesus, mas ela mesma reconhecia que era pecadora e que precisava deste Salvador. Ela sabia que era com ele que as pessoas tinham que receber a salvação. Era sobre ele que a história e o plano de Deus falavam. Portanto, o que fica mais enfático da vida de obediência e submissão dessa mulher emblemática é justamente a fala que nós vimos, que ela fala: bom, façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que Jesus disser. E hoje nós vamos ver pela perspectiva de mais um personagem que eu gosto bastante, e ele só aparece no Evangelho de João. Então eu os convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 19. Seguindo a sequência cronológica que estamos fazendo aqui dos eventos, ontem vimos Maria justamente aos pés da cruz, onde Jesus está sendo crucificado, e então ele diz para ela, olhando para João, muito provavelmente, para o discípulo, falando assim: aí agora está o seu filho e, rapaz, aí está a sua mãe. E daí diz que esse discípulo cuidou dela, a trouxe para casa. Seguindo então, agora a gente vai para um evento que acontece após a derradeira morte de Jesus. João capítulo 19, a partir do verso 38. Então João capítulo 19, a partir do verso 38. Mas antes da gente fazer a leitura, como costumamos fazer todas essas noites, feche seus olhos e vamos fazer mais uma breve oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado por Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado por Tua presença em nosso meio. Agora abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, nossos ouvidos para recebê-lo e fazer tudo o que o Senhor nos disser. Em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 19 de João, a partir do verso 38, na minha versão, diz assim: depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Aqui aparecem alguns elementos dos quais nós já tínhamos comentado no outro dia, sobre, por exemplo, o costume de sepultamento dos judeus naquela época. Só que é interessante que nos outros evangelhos a gente vê um detalhe que logo no domingo de manhã as mulheres vão ao túmulo para terminar de preparar o corpo de Jesus, porque justamente Jesus morreu bem perto da hora de entrar o sábado,
De acordo com a Bíblia, o sábado ele começa a partir do pôr do sol da sexta-feira. Então estava dando o pôr do sol e eles fizeram tudo ali o que dava para fazer, de recolher o corpo, envolver em linho, colocar no túmulo, e eles terminariam de preparar no domingo. Só que aqui o Evangelho de João nos dá uma informação bem interessante, que de alguma forma parte do preparo já foi feito naquele dia. E olha só que interessante, foi feito pelo nosso personagem de hoje, Nicodemos. Nicodemos, ele doou aqui, na minha versão ela traduz a quantidade, 35 litros de óleos aromáticos. Com certeza não era uma quantia pequena e provavelmente tinha um custo bastante alto, o que já nos informa um pouco sobre esse homem misterioso Nicodemos, que aparece somente 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes que ele aparece é aqui em João. Essa com certeza não é a primeira vez que ele aparece. A primeira vez que ele aparece no Evangelho de João e na história de Jesus, na verdade, acontece 3 anos antes. Portanto, a gente vai retornar 3 anos antes para entender como que nós chegamos até esse momento onde Nicodemos está participando ali do sepultamento de Jesus e doa essa grande quantidade de óleos e especiarias. Portanto, eu os convido a voltar um pouco às páginas da Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Isso acontece aproximadamente 3 anos antes desses eventos que acabamos de ler. No capítulo 3 de João diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Temos aqui um grande trecho, mas é importante porque é justamente esse momento em que Nicodemos mais aparece na Bíblia. E não só aparece simplesmente, mas ele fala, ele conversa. Ele é um personagem ativo aqui também. Bom, quem era Nicodemos? Ao que tudo indica, esse Nicodemos que foi se encontrar Jesus de noite, talvez de forma escondida, talvez ele pertencesse ao grupo que é mencionado aqui no finalzinho do capítulo 2, no verso 23, que foram aqueles que viram os sinais de Jesus naquela semana anterior em Jerusalém, inclusive no momento em que Jesus purifica o templo. E é aqui uma curiosidade interessante,
Os outros evangelistas vão apresentar esse momento da purificação do templo bem na última semana de Jesus, né? Quando ele chega em Jerusalém. Aqui João ele apresenta logo no começo do Evangelho. Tudo indica que João ele não está preocupado com a ordem cronológica dos fatos, assim como, por exemplo, Lucas e os demais evangelhos sinóticos. O próprio Lucas, destinando o seu evangelho a Teófilo, ele diz o seguinte, que ele, assim como os outros, ele estudou, investigou e preparou um relato ordenado dos fatos da vida de Jesus. Só que João, de acordo com o que a gente conhece da tradição, dos estudos, João escreveu seu evangelho muito posterior ao que os outros evangelistas escreveram. Provavelmente foi o último livro escrito por João, o evangelho, logo depois que ele voltou da ilha de Patmos. Há um pouco uma discussão sobre isso, né? Se aconteceu isso antes ou depois. Mas foi um dos últimos livros a ser escritos, provavelmente no final da vida de João. Portanto, ele não se preocupa aqui no Evangelho em trazer todos os fatos de ordem cronológica, mas ele tem um propósito muito claro, como ele deixa lá no capítulo 20 e 21 do seu livro. E o propósito é para que a nova geração que não viu Jesus, não viu os seus sinais, possam ouvir a palavra de Deus testemunhada por João, que foi uma testemunha ocular, e possam crer. Esse é o grande objetivo dele. Portanto, o propósito dele parece que é muito mais teológico do que simplesmente trazer os fatos cronológicos, tá bom? Mas essa é apenas uma curiosidade. Mas é provável que Nicodemos fosse um daqueles que estavam em Jerusalém naquela data, onde Jesus purificou o templo e fez alguns sinais ali, e talvez isso o intrigou. Aqui, como nós falamos inicialmente, Nicodemos é um personagem exclusivo do Evangelho de João, né? E a gente poderia pensar, como que será que ele tomou conhecimento de Jesus? E há algumas possibilidades, né? Prováveis curiosidades a respeito de Jesus que foram despertadas nele. Talvez pelo que ele ouviu, talvez pelo que ele viu também. Nicodemos, o nome Nicodemos, significava vitória do povo, ou líder do povo. Talvez isso fosse um grande indicativo de alguém que estaria fortemente esperando a vinda do Messias como um verdadeiro líder militar que libertaria o seu povo do jugo romano? Pode ser, não sabemos ao certo. Talvez o que mais podemos saber de Nicodemos é um pouco da sua posição social. Nós vemos que Nicodemos, como lemos aqui inicialmente no relato do capítulo 3, ele era primeiro um fariseu, e ser fariseu, é lógico que depois de longos anos de tradição cristã, e a gente conhecendo os evangelhos, sabendo que dos líderes religiosos judeus, o grupo que Jesus parecia que mais tinha um embate nas ideias eram os fariseus. Mas o fariseu, ele não era visto com maus olhos, como talvez boa parte da cristandade olha os fariseus, tendo em vista esses diálogos fortes com Jesus. Mas antigamente os fariseus eram aqueles que eram os verdadeiros ícones da religião. Provavelmente toda família queria que o seu filho, quando crescesse, fosse um fariseu. Porque o que eles tinham de valor nisso? Eles eram um grupo religioso que estudavam a Bíblia com afinco, com amor, com paixão. Eles estudavam as Escrituras, estudavam aquilo que grandes rabis, grandes mestres ao longo do tempo escreveram a respeito das interpretações. Eles eram um grupo que preservava a obediência à lei com bastante força, eram bastante estritos. É lógico que nessa força, nessa vontade, nessa ânsia de obedecer ao Senhor, eles acabaram ao longo do tempo criando várias sectas ao redor dos mandamentos de Deus, o que foi o motivo de muitos embates, né, entre Jesus e os fariseus, tá? Como por exemplo nós vemos bastante embates com relação à guarda do sábado, né? Eles criaram tantas cercas e tantas regras para que eles não pudessem transgredir o mandamento do sábado, que quando Jesus veio simplesmente curando e abençoando as pessoas no sábado, eles acharam, poxa, como assim? Esse jovem aqui vem simplesmente quebrando anos de tradição e de lei,
E o que Jesus estava tentando mostrar para eles é que, ao criar várias cercas em volta, eles estavam perdendo a essência, né, do mandamento. No caso, que tinha sido criado para o homem, não o homem por causa do sábado. Existiam outras tradições também que foram colocadas acima da vontade de Deus, como também das purificações. A gente sabe que no momento Jesus e seus discípulos são criticados por comerem sem lavar as mãos, né? E ali o texto não fala sobre higiene, aquilo que a gente conhece muito bem hoje, que a gente ensina as crianças, vamos lá, lava as mãos antes de comer e tudo mais. Não tem a ver com isso, tem a ver com um ritual de purificação. Eles acreditavam que eles tinham que molhar a mão com água como um ritual de purificação antes de colocar o alimento sobre o corpo. Senão eles estariam impuros cerimonialmente. Essa é a ideia. E Jesus fala aquela forte palavra, né? Vocês não estão entendendo. O que deixa um homem puro é aquilo que procede do coração. São os maus desejos, os maus costumes, assim por diante, né? Então ele vai dizer o seguinte, dessa forma. Portanto, hoje a gente tem uma visão talvez negativa a respeito dos fariseus, mas não era assim que o povo via. Se bem que é bem verdade que às vezes os fariseus, com o afinco de fazer com que a lei fosse cumprida, acabavam colocando cargas insuportáveis sobre as pessoas. Mas, via de regra, eles eram vistos como verdadeiros baluartes da religião e guardadores da religião. Até uma curiosidade aqui. Depois o judaísmo do segundo tempo, que é basicamente o judaísmo que acontece no período após o exílio babilônico, basicamente alguns estudiosos vão dizer que quem sustenta o judaísmo são os fariseus, são o grupo dos fariseus. Eles que olham para toda a situação deles no exílio e falam assim, bom, nós estamos aqui porque nós deixamos de guardar a lei de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, portanto, vamos nos voltar à lei. Então, muitos acreditam que só existiu o judaísmo no tempo de Jesus graças a esse amor por fazer a vontade de Deus dos fariseus. Portanto, nós vemos aqui que Nicodemos, ele é um fariseu, ele é um estudioso da Bíblia. Mas algumas versões trazem aqui na minha versão apenas traz líder religioso entre os judeus. Talvez na sua versão, uma versão um pouco mais tradicional, um pouco mais antiga, vai dizer que ele era um dos principais judeus. Mostrando que ele não só era um fariseu, um grupo bastante importante na religião judaica, mas ele era um dos principais. Talvez alguém notável e conhecido por todo o povo, por não só ter o zelo pela palavra de Deus e a vontade de Deus, mas por ensinar as pessoas. Talvez muitos ali que estavam em Jerusalém, também presenciando os sinais que Jesus estava fazendo, tivessem tido aulas com o conhecido Nicodemos. Mas agora, Nicodemos, ele decide encontrar Jesus de noite. É interessante que parece que João enfatiza esse detalhe para a gente. Ele vai encontrar Jesus de noite. Talvez com medo de uma reprovação dos seus semelhantes, dos líderes judeus. Talvez alguma coisa em Jesus o constrangeu, ou o deixou curioso e fez com que ele, para não dar bandeira, marcasse um encontro com Jesus no meio da noite, para que ninguém pudesse saber dele. Um encontro individual entre ele e aquele jovem rabi, aquele jovem mestre. Talvez Nicodemos, ao ouvir as palavras de Jesus e ao ver os sinais dele naqueles dias, ele percebeu algo diferente, algo que os seus anos de estudo e devoção à palavra de Deus talvez não tivesse dado tudo isso que ele precisava. Ele estava diante de alguém diferente. E por isso ele marca esse encontro com o Salvador. Na presença de Jesus, ele talvez se sinta aceito. Mesmo que escondido dos outros, ele se sinta aceito. Jesus o recebe, talvez com um sorriso cordial, com bastante alegria por estar conversando com ele. Mas ainda há algo neste rabi, neste jovem, que é enigmático. E de certa forma, talvez o intimide. Ele é um homem experiente e está indo conversar com um mestre jovem. Alguém jovem, que estava começando o seu ministério, estava ainda iniciando os seus anos de juventude. Só que é interessante que Nicodemos, com toda essa importância que podemos
pensar a respeito dele, ele chega para Jesus e ele fala palavras muito bonitas e de verdadeira lisonja, né? Ele chega para Jesus e fala: Rabi, mestre, eu estou aqui para falar com você porque, assim, nós, e ele coloca o verbo no plural aqui, né? Como se ele fosse um representante de um grupo de pessoas que estava tendo o mesmo sentimento que ele. Talvez isso fosse verdade, outras pessoas ali dos líderes religiosos, do grupo dos fariseus, estavam se simpatizando por aquele jovem rabi, ou não, ou talvez Nicodemos estava falando desse jeito só para talvez não tornar aquele encontro mais pessoal do que já era, mas para se esconder atrás de um grupo maior. Então ele diz: Rabi, nós sabemos e nós estamos entendendo que alguém que faz os sinais que o Senhor está fazendo não pode vir de outro lugar a não ser de Deus. Com certeza Deus está com você. Isso é um elogio magnífico para um jovem que está se despontando como um líder, como um pregador, como alguém que está ensinando a palavra. Nicodemos, ele tem o título, ele tem o diploma, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele tem algo diferente, ele tem, parece que a experiência. E assim leva Nicodemos a trazer essas palavras para Jesus. Só que é interessante que, embora pudéssemos esperar que Jesus recebesse Nicodemos agradecendo por esse elogio, e talvez até destacando a posição dele e falando o quanto ele acha feliz que Nicodemos está falando com ele, talvez isso fosse esperado por nós. Porque, olha só que interessante, quem não ficaria feliz de alguém que tem uma certa relevância na nação, uma certa relevância não só religiosa, mas política, viesse falar com o jovem pregador? Talvez um jovem pregador da palavra, hoje em dia, ficaria muito feliz e entenderia que o seu ministério estava indo bem se algum grande líder da nossa igreja viesse falar com ele, ou algum líder da nação, quem sabe o governador, o prefeito, quem sabe o presidente viesse falar com ele. Sentiria muito feliz. Puxa, as minhas palavras alcançaram o alto escalão da sociedade. Mas é interessante que Jesus, embora talvez tenha ouvido essas palavras com bastante amor e apreciação, ele não se deixa desviar do ponto central dessa conversa. E Jesus, como de costume, ele sabia muito bem como falar com cada pessoa. E Jesus, ele vai na jugular do problema. Ele vai direto na questão mais essencial. Talvez em outras palavras estava dizendo: Nicodemos, ok, eu estou entendendo o seu entusiasmo, mas vamos falar o que é importante aqui? Vamos dar a voz ao elefante que está na sala? Vamos lá? Então Jesus, ele não dá esperanças falsas para Nicodemos, mas ele fala em outras palavras: Nicodemos, vamos ser franco, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo se você quer ver o reino de Deus. Puxa, como essas palavras devem ter soado ao ouvido daquele rabi, daquele mestre da lei, que talvez tenha feito a sua fama por anos e anos a fim, ensinado diversas pessoas, feito vários prosélitos, novos convertidos. Agora ele escutar: você precisa nascer de novo se você quer ver o reino de Deus. Bom, o reino de Deus era o que ele mais esperava. Como um judeu que estudava afinco a Bíblia, as escrituras da época, com certeza ele esperava o reino de Deus. Mas essas palavras de Jesus talvez devem ter atravessado ele de um jeito que jamais ele voltaria ao normal. Você precisa nascer de novo se você quer ver o reino do céu. Talvez Nicodemos ficaria muito feliz se, ao falar com o mestre, Jesus falasse o seguinte: Nicodemos, gostei muito da sua preocupação e do seu intuito. Só que é o seguinte: o afinco com que os fariseus procuram obedecer a lei de Deus e fazer a vontade de Deus é muito simples. Você precisa fazer parte de um outro grupo que estuda muito mais afinco nas escrituras, que é muito mais radical na forma de guardar a lei. Com certeza, se Jesus falasse isso, Nicodemos viraria para Jesus e falasse assim: eu estou pronto, é para isso que eu vim. Eu quero levar isso aqui a sério.
Provavelmente, se Jesus tivesse falado, não, Nicodemos, não é isso que você deve fazer, você deve ajustar algumas coisas na sua vida, na sua compreensão, porque a lei é muito mais do que isso. Você precisa fazer isso, aquilo outro, você precisa deixar de fazer isso, aquilo. Talvez Nicodemos falasse, mestre, foi para isso que eu vim, eu estou preparado. O meu estudo das Escrituras, o meu envolvimento com Deus é radical. Mas Nicodemos não podia esperar que o que Jesus estava apresentando para ele era muito mais radical do que se aperfeiçoar ainda mais na sua excentricidade, na maneira estrita de olhar a lei. Ele estava preparado para alguns ajustes, mas precisar de um novo nascimento, o que significa isso? O que Jesus quer dizer com isso? Nascer de novo. Nascer de novo também pode ser traduzido como nascer do alto. A palavra ali para designar de novo também significa do alto, nascer do alto. E eu creio que João quis ser bastante ambíguo com essas duas palavras, de forma que a gente não excluísse um significado em detrimento do outro. Nascer de novo significa nascer do alto. Nascer de novo, basicamente, é você reviver aquilo que o pecado matou na raça humana. Uma das principais coisas que o ser humano perdeu ao pecado entrar no mundo foi justamente a comunhão com Deus. Se você se lembra, no jardim do Éden, a principal coisa que Adão e Eva perdeu ao desobedecer ao Senhor, ao se desviar da vontade de Deus, foi justamente a comunhão, o acesso direto a Deus. Essa é a principal coisa. De certo que, na verdade, voltar a um Éden e não ter acesso à presença de Deus não faria sentido algum. Não faria sentido algum. O grande propósito de Deus, que nós vamos olhar na Bíblia, é restaurar essa comunhão. É reconciliar a raça humana, pecadora, inimiga, rebelde, de novo com o Pai. Esse é o grande objetivo. Esse é o objetivo de Deus ao pedir para que o povo de Israel fizesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Esse é o objetivo principal pelo qual João diz no começo do seu evangelho que Jesus se encarnou e habitou entre nós. Ali o verbo é justamente um verbo criado, né? A partir da palavra tabernáculo é um verbo criado. Não existe verbo, é tabernacular. Ele diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ele fez seu tabernáculo. Jesus justamente expressa de maneira mais plena e ampla aquilo que o tabernáculo ilustrava ou representava, que era a união de céu e terra, o lugar onde Deus se fazia presente, o centro do universo. E aquilo agora se cumpria de forma plena em Jesus Cristo. É isso que Paulo reforça bastante em suas cartas, que a morte de Jesus na cruz, justamente ela nos traz a reconciliação perdida com o Pai. E fazer reconciliação. Portanto, nascer de novo envolve reviver aquilo que o pecado matou na raça humana. É preciso nascer de novo. E se Nicodemos está entendendo corretamente o que está sendo dito, isso significa que a sua religião, na verdade, tudo aquilo que ele achou que o capacitasse para o reino de Deus, na verdade, era moeda sem valor. Na verdade, todo o esforço e toda a obediência dele a esses anos afinco, a decisão de ensinar aos outros sobre o reino de Deus, na verdade, era moeda sem valor, com aspecto a conquistar o reino, com aspecto a sequer ver o reino. Como eu falei, essas palavras de Jesus atravessaram o coração de Nicodemos, de forma que jamais ele poderia se recuperar. E o golpe é extraordinário. Exigir de um judeu, de um fariseu, um dos principais líderes, talvez membro do Sinédrio, ser batizado. Naquela época, ser batizado era um dos ritos de ingresso de um prosélito para dentro do povo de Israel, dentro da religião israelita. Então, aquele que era convertido, que aprendia a respeito de Deus e decidia entrar em aliança com Deus, ele passava pelas águas do batismo. Era um rito de iniciação, era um rito de entrada. Assim como
Começando a jornada da libertação para a terra prometida, o povo de Israel passou pelas águas, assim agora os novos convertidos passaram pelas águas, começando uma nova vida em aliança com Deus. João Batista acaba dando um significado maior ainda, porque ele requer inclusive dos membros que já são parte da aliança com Deus, do povo de Israel, o batismo. Tanto que ele diz aos líderes religiosos que vão te ouvir, João Batista diz: quem falou para vocês que vocês vão escapar da ira de Deus? O machado está posto na árvore. Se vocês não produzirem o fruto digno de arrependimento, então serem batizados, vocês não podem fazer parte do reino de Deus. E daí os líderes judeus que foram ouvir isso de João Batista falam assim: mas como você está falando isso? Nós somos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte dessa família, nós temos pedigree, basicamente. Nós fazemos parte da família certa. Nós temos o sangue correto. É isso que nos torna aptos. E João Batista vai perguntar: bom, Deus ele pode fazer um descendente de Abraão dessas pedras. O que importa é nascer da água. Mas depois de mim vem aquele que os batizará com fogo, ou outros relatos, batizará com o Espírito. João Batista estava apontando para Jesus. E agora, se realmente Nicodemos está entendendo, eu também preciso ser batizado. Eu que sou filho de Abraão, tenho o sangue certo, nasci na família certa, eu que sou um fariseu, eu que sou um grande mestre da lei, eu que talvez faça parte do sinédrio, eu tenho que nascer de novo também. Eu preciso fazer parte disso, passar pelo batismo. O símbolo do batismo como morte, o sepultamento, uma nova vida, nascer da água e do Espírito. O próprio Jesus deu esse exemplo, né? Obviamente, como nas palavras de João Batista, o batismo envolve arrependimento, envolve reconhecer que é pecador e agora está iniciando uma nova caminhada com Deus, uma nova vida, onde o pecado foi crucificado, foi morto. E agora eu estou vivendo uma nova vida com Deus. Esse é o significado. E Nicodemos provavelmente estava entendendo, mas eu também preciso disso. Eu também preciso dessa nova vida. O fato é que Jesus deu exemplo, e ele realmente é o único que talvez não precisava, né? Porque Jesus, de acordo com as Escrituras, ele não era pecador. Não só porque ele nunca cometeu um ato de pecado, mas ele não tinha a enfermidade em si mesmo, como todos nós da raça humana que viemos depois de Adão, já nascemos com essa enfermidade do pecado. Já nascemos com a propensão a escolher a mentira, a escolher a falsidade, a escolher a nossa vontade acima de Deus. Nós já nascemos com o pecado em nós. Jesus, em sua humanidade, ele difere de nós pelo fato de que ele não nasceu com essa mancha do pecado. Ele não nasceu com essa mancha do pecado. E é justamente isso que nos faz ter esperança naquilo que ele veio fazer, sua morte na cruz. Porque se ele simplesmente fosse igualzinho a nós, manchados pelo pecado, ele seria parte do problema e não a solução que ele veio trazer. Portanto, o próprio Jesus se submeteu ao batismo para nos dar o exemplo de que a nossa caminhada com Deus, rumo ao novo lar, a terra que Deus nos promete, se começa passando pelas águas. Envolve arrependimento, envolve deixando a sua vida antiga morrer e agora vivendo para uma nova vida com Deus. Para Nicodemos, ser filho de Abraão era o suficiente, mas agora ele estava ouvindo as palavras desse jovem rabino, que o acesso ao reino exige um nascimento diferente, um nascimento sobrenatural, do qual o batismo literal, o passar pelas águas, é um símbolo desse novo nascimento. Com certeza, Nicodemos saiu marcado por Jesus nesse encontro. É interessante que Jesus dialoga com Nicodemos, mas em um certo momento da história, Nicodemos se cala, e só a voz de Jesus que nós ouvimos. A história termina, já começa uma outra, e a gente se pergunta: aonde foi parar Nicodemos? Ele não fala mais nada. Ele talvez entende que ele agora sabe, né? Que antes ele achava que entendia algo, mas agora ele estava diante de uma ideia revolucionária, que ele precisava rever algumas coisas.
ele ouviu das palavras de Jesus algo que talvez tenha ficado marcado na sua memória. Jesus estava mostrando para ele que não bastava ser descendente de Abraão. Precisava reconhecer o seu pecado e sua falha e nascer de novo. E como isso poderia acontecer? E Jesus usa uma imagem bastante emblemática que ele só usa uma única vez nos evangelhos. Uma única vez. Talvez ele deixe para usar essa imagem com Nicodemos, porque ele sabia que Nicodemos, que era um grande estudioso das Escrituras, iria entender o que ele estava falando. Jesus diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado para trazer a salvação. Se você se lembrar desse evento que acontece lá no livro de Números, se não me engano, no capítulo 21, acontece que o povo de Israel está no deserto, ele se rebelou contra Deus, ele duvida dos planos de Deus para a vida deles, eles olham para as situações ao redor deles e simplesmente duvidam do plano de Deus para a vida deles. Eles estão duvidando de tudo aquilo que Deus está fazendo de forma visível para eles. Eles estão vendo a nuvem durante o dia, eles estão vendo a coluna de fogo durante a noite, eles estão vendo o maná sendo entregue para eles todos os dias de manhã, eles viram e experimentaram água saindo da rocha, mas ainda assim eles estão duvidando dos planos de Deus. E eles se rebelam contra Deus, e então diz que Deus faz aparecer no meio deles serpentes venenosas, que acabam levando à morte muitos dos israelitas que saíram do Egito ali. Acontece que Deus ordena Moisés que faça uma representação daquelas serpentes em bronze, pendure numa estaca e levante um lugar que fique visível para todos, e diga o seguinte: quando forem picados, olhem para aquela serpente de bronze, vocês estão curados. Já pensou que loucura? É justamente o sinal, o símbolo da vergonha deles, da culpa deles, que está sendo colocado para que eles sejam confrontados e acreditem na proposta de salvação por meio daquilo. É basicamente o que Jesus quer dizer para Nicodemos. Obviamente, ele não está querendo dizer para Nicodemos que ele que será levantado numa cruz, ele é culpado pelo problema do povo. Mas o que ele quer dizer é que, na verdade, todos nós da raça humana, nós estamos realmente infectados pelo veneno, mas não de uma serpente, mas infectados pelo pecado. O pecado destilado pela serpente lá do jardim. Todos nós estamos infectados. Todos nós estamos irremediavelmente perdidos. E agora, Deus mais uma vez trará a solução. E dessa vez Jesus disse: eu serei levantado. Todos vocês que crerem em mim, que olharem para mim levantado, vocês serão curados. Era uma proposta também igualmente maluca aos olhos humanos, assim como o de Moisés para o deserto. Essas palavras talvez tenham gravado fundo no coração de Nicodemos. Para nós encurtarmos aqui e irmos para o final, Nicodemos aparece mais uma vez no Evangelho de João, no capítulo 7. E dessa vez a gente já vê uma postura que indica que Nicodemos saiu dessa conversa com Jesus e aquilo explodiu na mente dele. Ele talvez deva ter remoído aquilo dias e dias. Porque em um certo momento os membros ali do alto escalão dos líderes judeus, eles se reúnem, mandam os soldados irem até Jesus para prendê-lo, e os soldados voltam e Jesus, e eles falam: cadê Jesus? E daí os soldados falam: não, a gente não conseguiu prender porque ninguém fala como aquele homem. E daí os líderes judeus, eles olham os soldados e zombam, né? Vocês estão acreditando nesse Galileu, vocês estão caindo nesse Galileu, nas mentiras dele. Olha aqui, para nós, a elite religiosa, você acha que alguém daqui creu? Só que mal sabiam eles que dentre aqueles tinha Nicodemos. Olha pra gente aqui, você acha que alguém aqui creu? Não. Só quem crê é esse povo que não sabe nada das Escrituras, não sabe nada da lei. São amaldiçoados, são essas palavras que eles usam. E daí Nicodemos aparece de novo nessa história. E ele olha para os irmãos dele ali e diz o seguinte:
Mas a lei não diz que a gente não deve condenar alguém sem primeiro ouvi-lo? Ele coloca em xeque o conhecimento da lei que eles estavam tanto se gabando. E daí os religiosos viram para Nicodemos: ah, você é galileu também? Você não sabe que não tem como vir nenhum profeta da Galileia? Ou seja, julgando terem a verdade, eles se utilizam de estereótipos, eles se valem de crendices para defender aquilo que eles julgavam ser a verdade. Bom, com relação a esse Jesus, não vale a pena a gente ver o que é a verdade na lei. Basta ver que nenhum profeta vem da Galileia. E é nesse momento que Nicodemos aparece e mais uma vez sobe. Mas pela terceira vez, Nicodemos vai aparecer, e justamente nos versos que nós lemos inicialmente. E agora, a forma com que ele aparece indica pra gente que aquela conversa com aquele jovem rabi de noite transformou a vida dele para sempre. A gente não sabe mais sobre a história de Nicodemos. A tradição vai dizer que Nicodemos ele estava ali em Atos quando alguns líderes religiosos se converteram. A tradição vai dizer, inclusive, que Nicodemos foi batizado por Pedro e João, que com seus recursos ele ajudou bastante o avanço do Evangelho. A gente não sabe se isso realmente é verdade, mas o que a gente sabe do final do Evangelho de João é que parece que Nicodemos ele entendeu as palavras do Salvador e ele tomou uma decisão, porque ali Nicodemos aparece pedindo, junto com José de Arimateia, o corpo de Jesus. Ele vai embalsamar o corpo de Jesus, colocar os aromas, vai envolver o corpo de Jesus e colocar no túmulo. Só que tinha um detalhe. Lembra que ele foi encontrar Jesus de noite, Talvez por motivos de se esconder. Mas agora, abertamente, ele está tomando sua decisão. Ao pedir o corpo de Jesus na cruz e fazer tudo isso por alguém que não é nem um parente dele, nem um parente distante, ele está dizendo abertamente para todos a quem ele escolheu seguir. Aquele jovem rabino que foi morto numa cruz. Se vocês se lembrarem, ali era a véspera da Páscoa. Lembra que os líderes judeus, quando levaram Jesus até o Palácio de Pilatos, eles não quiseram entrar por quê? Senão eles se contaminariam para a Páscoa. Mas veja, uma das formas de contaminação, segundo a lei, uma das formas de contaminação e que te desqualificariam para comemorar a Páscoa era você tocar no cadáver. Você percebe o que Nicodemos está fazendo aqui? Talvez em toda a sua vida, Nicodemos sequer perdeu uma Páscoa. Em toda a sua vida. Mas agora, no momento derradeiro da vida dele, ele deixa isso até de lado. Ele se torna impuro cerimonialmente, mas porque ele entendeu que a única solução, a única libertação que ele realmente precisava, embora não teria problema nenhum ele relembrar e comemorar a libertação passada de Deus, mas aquela que ele realmente precisava para fazer parte do reino de Deus, era aquela que havia acontecido na cruz. E ele tomou a sua decisão. Por essa imagem final de Nicodemos nos Evangelhos, não é difícil a gente imaginar que talvez a tradição esteja certa, que ele tenha se batizado, que ele tenha se entregado a Jesus. Porque ele realmente na cruz ele comprovou as palavras do Mestre. Era justamente aquele que seria levantado, que seria a cura para ele. Amém. E assim ele deveria passar pelas águas do batismo. Acontece que essa é uma verdade universal, é uma verdade para nós hoje. Não basta ter nascido na família certa. Não basta ter nascido num ambiente religioso cristão, embora isso seja maravilhoso. Não basta você ter vivido uma vida inteira, talvez dedicada ao serviço de Deus na igreja, talvez até ensinando os outros, cumprindo a lei a afinco, embora tudo isso seja maravilhoso e importante. Nada disso substitui a nossa entrega a Deus. Nada disso substitui o nosso arrependimento. Nada disso substitui o fato de nascermos de novo, nascermos do alto, da água e do Espírito. Nada disso substitui. E esse é o chamado que atingiu Nicodemos, que é feito a todos nós.
nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Amém. Você já nasceu de novo? Você entregou sua vida a Cristo? Você selou um compromisso com Ele, recebendo o Espírito Santo em seu coração e de forma simbólica passando pelas águas? Amém. Você assim fez? Amém por isso. Amém. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Mas será que existe alguém aqui que ainda não passou? Existe alguém entre nós que gostaria de talvez selar esse seu compromisso com Deus e passar pelas águas do batismo? Alguém que gostaria de realmente receber o Espírito de uma vez por todas e não só ver o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus? Existe alguém? Eu faço esse apelo porque eu não conheço todos os membros da igreja. Não conheço todos aqueles que já se entregaram a Jesus. É por isso que eu faço essa noite esse apelo. É óbvio que se você se identifica com este apelo, é lógico que a gente não vai fazer o batismo agora e nem amanhã. Talvez você precise se preparar, conhecer um pouco mais, estudar. Isso faz parte, não é um problema. Mas isso não impede da sua decisão ser tomada hoje. Sua decisão ser tomada hoje. Mas se você que já nasceu de novo, já se comprometeu com Cristo, eu te convido a mais uma vez renovar esses votos. Amém. E a gente em oração, a gente reconhecer que nossa única solução, nosso único remédio para o problema do pecado humano é olhar para aquele que foi pendurado na cruz, que foi ungido para não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande significado dessa semana, em resumo. E a grande decisão a ser tomada é aquilo que Jesus falou para Nicodemos: é preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto, é preciso nascer da água e do Espírito. E isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. É algo que a gente recebe. É uma decisão de aceitar o convite. Não é algo que a gente se esforça para ser ou se esforça para fazer. É algo que a gente recebe. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado pelas oportunidades que estamos tendo mais uma vez ao longo da semana de nos entregarmos ao Senhor, de reforçarmos a nossa fé e nossa decisão diante da cruz. E hoje, Senhor Deus, mais uma vez aprendemos que, na verdade, somente em Ti, no Cristo que foi levantado sobre a terra, no Cristo que foi crucificado, é que podemos ter realmente a verdadeira solução para o grande problema da humanidade, que é o pecado. É só o Senhor que pode nos trazer a cura, é só o Senhor que pode nos transformar, é só o Senhor que pode nos dar a vida eterna. Amém. Mas para isso precisamos tomar uma decisão. Talvez muitos de nós aqui tomaram uma decisão há muito tempo atrás de seguir ao Senhor e de iniciar essa caminhada por meio do batismo e recebendo o seu Santo Espírito. Hoje nós queremos confirmar, Senhor Deus, mais uma vez, esse compromisso que fizemos com o Senhor. Pedir que o Senhor continue nos usando, nos transformando, a levarmos e testemunharmos do Teu amor e do Evangelho a todas as pessoas. Amém. Mas, Senhor Deus, se por algum momento andamos por outros caminhos, abandonamos o Senhor, nos desviamos da verdade que um dia decidimos, pedimos que o Senhor possa atravessar o nosso coração, como aquelas palavras doces, porém fortes, atravessaram o coração de Nicodemos, para que então possamos fazer uma firme aliança com o Senhor. Amém. Nos pede em paz e segurança, com a certeza do seu amor, da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amanhã a gente se encontra aqui às 9 horas, é isso? 9 horas, hein? Para a gente finalizar a nossa semana. Deus abençoe a todos.